Glórias a Deus. Meus amados irmãos, quem está feliz com Jesus, diga amém. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, para quem não sabe, nós estamos falando aqui, nós vamos falar durante algumas semanas, permitindo a Deus, não sei se será em sequência, mas nós vamos falar sobre as principais questões da vida à luz das Escrituras. As principais questões da nossa vida, se eu perguntasse para vocês aí, me diga alguma coisa que é extremamente importante para você, talvez alguém aqui iria dizer família, outros dinheiro, namoro, Deus, Espírito Santo, enfim. Nós vamos abordar, escolhemos aí 20 pontos importantes da nossa vida e nós vamos abordar aqui toda semana. Na semana passada, no domingo precisamente, nós falamos aqui sobre Jesus, que é o ser mais importante da nossa vida. Hoje, a minha filha Rebeca, que acabou de louvar a Deus, eu estava terminando de fazer algumas anotações do sermão de hoje. A Rebeca chegou em mim e ela disse assim: pai, o que o senhor vai pregar hoje? Eu disse: Rebeca, eu não fico falando que eu vou pregar. Na hora que chegar lá, você vai saber. Ela falou: não, pai, eu sou sua filha, você tem que me falar. Aí eu falei: eu vou pregar sobre a morte. Aí ela disse: mas pai, só isso? Eu falei: como assim só isso? A morte abrange muitas e muitas coisas. Então, vamos lá, eu quero falar nesta noite sobre a morte. E por coincidências, agora que eu lembrei, ou melhor, alguns minutos atrás eu lembrei que eu estou todo de preto. Mas não tem nada a ver. Porque ainda, lembrando da Rebeca, ela disse assim: mas o que você vai falar sobre a morte? Eu falei: o que vem na sua mente sobre a morte? Aí ela deu alguns pontos, ela falou assim: escuridão. Aí agora eu lembrei. Mas tudo bem. A Bíblia diz, esse é o nome da nossa série, porque eu não quero saber o que você pensa, o que eu penso. O que é importante é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre família, sobre sexo, sobre dinheiro. O que a Bíblia diz sobre Jesus. O que a Bíblia diz sobre a morte. A Bíblia diz, Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. O seu último inimigo é a morte. Eu vou ler muitos versículos hoje, então se você não conseguir acompanhar aí na rapidez aí da Bíblia, olhe para o telão. Se o Samuel não conseguir acompanhar, apenas escute. A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7, e o pó volta à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A Bíblia diz, Salmo 89, versículo 48, que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? A Bíblia diz, Lucas 23, 42 e 43, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A Bíblia diz, Salmo 146, versículo de número 4, sai-lhe o espírito, volta para a terra. A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. A Bíblia diz, Mateus capítulo de número 28, capítulo 10, versículo 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Eu vou ler de novo esse versículo porque é intrigante demais. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Um último versículo, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 11, que Deus colocou dentro do ser humano, dentro do coração do ser humano, a eternidade. Querendo ou não, dentro de você existe algo sobre a eternidade. Eu tenho certeza que você já pensou sobre a eternidade, eu tenho certeza que você já refletiu sobre a eternidade, eu tenho certeza que você já passou na frente de um cemitério e teve muitas interrogações em sua mente sobre a eternidade. Querendo ou não, dentro de todos nós existe um senso sobre a eternidade. A eternidade talvez para você possa não ser imediata, mas é eminente. O que é isso? Possa ser que você não vá para a eternidade daqui a 50 anos, daqui a 40 anos. Mas eu tenho certeza que ela é eminente, é uma questão de tempo. E para ser bem mais claro ou preciso, nós estamos em um ambiente aqui em que eu não sei qual é, ali tá, a neném mais nova tá ali, acabei de achar. A neném mais nova ali, eu tenho certeza que daqui a 110 anos, se ela viver, acho que é ela, né? Se ela viver 109 anos, que será um recorde, daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Nenhum de vocês estarão aqui nessa terra. A eternidade pode talvez não ser imediata, mas ela é eminente. E os homens, é só você abrir o jornal que você vai encontrar. Os homens com seus recursos financeiros tentando fazer de tudo para prolongar a vida. Algum tempo atrás, abri um jornal e me deparei com um senhor de aproximadamente 40, 50 anos de idade, aonde ele gasta em torno de 2 milhões de dólares por ano tentando atingir o corpo dos seus 18 anos de idade. Ou seja, ele tem um desejo de voltar a ter o corpo de 18 anos de idade, mas ele não consegue. Países no Oriente Médio estão gastando fortunas para tentar prolongar a vida. O dono da Amazon está fazendo de tudo para tentar também prolongar a vida. Mas com todo o recurso financeiro que o mundo possui, as estatísticas continuam a mesma de anos atrás. Quais são as estatísticas? A cada 3 segundos, uma pessoa morre. Repito, ou melhor, 3 pessoas morrem a cada segundo. Ou seja, 3 pessoas acabaram de morrer. 180 pessoas morrem por minuto. 100 mil pessoas morrem por hora. E 250 mil pessoas morrem por dia. Eu me lembro da história, lendo um livro, eu me recordei da história de um presidente americano por nome de Quincy Adams, quando ele estava completando os seus 80 anos de idade, no dia de celebração, por uma data tão memorável, 80 anos. Ele residia na cidade de Boston e andando pelas avenidas de Boston, um jovem aproximou-se do presidente Quincy Adams e perguntou: presidente, como é que o senhor está? Aí o presidente, entendendo que aquele dia era um dia festivo, ele deu uma resposta e eu anotei a resposta do presidente. Olha o que ele disse: obrigado, eu estou bem, mas a casa em que eu habito, se referindo ao seu corpo, a casa está se dilapidando. Os anos e as estações estão destruindo a casa. O telhado está cedendo. As paredes do meu corpo tremem com qualquer barulho. O homem velho que habita dentro desta casa já está percebendo que esse lugar aqui já é quase que inabitável. Logo, logo vou ter que arrumar uma outra casa. Mas apesar disso, eu estou bem. O que ele estava querendo dizer? Que ele estava sentindo os 80 anos nas costas. Ele estava sentindo que a saúde já não era mais a mesma. A minha esposa Joyce, que está ali, ela trabalha aqui no hospital da cidade e eu ando levando ela para o serviço todos os dias e buscando. E toda vez que ela volta com uma história.
e algumas histórias eu venho anotando assim na minha mente. E hoje, relembrando algumas histórias, ela trabalha muito numa ala de idosos. E uma das coisas a gente aprendeu nesses últimos meses de trabalho da Joyce é que as pessoas nos seus quartos gritam pedindo a morte, porque não aguenta mais o sofrimento deste corpo. Um exemplo, ela encontrou uma senhora gritando e a senhora dizia: Deus, por que que o Senhor não me leva? O que eu fiz de tão errado para o Senhor demorar tanto para tirar a minha vida? O Senhor está demorando demais, eu não aguento mais este corpo. Um outro senhor da Igreja Batista, cantando vários hinos americanos que a gente canta aqui da harpa cristã, e ele também esperando, porque já não aguenta mais o sofrimento da idade deste corpo mortal. Para quem não sabe, o meu irmão de sangue faleceu com apenas 21 anos de idade. E hoje, relembrando o meu irmão, eu me lembro como se fosse agora. Eu sentei em um sofá frente a frente com ele. Já era 11, meia-noite, 1h da manhã. E o meu irmão com um pijama, uma camiseta branca já logo para dormir. Eu olhei para ele, eu disse assim: Mateus, você já está pronto para dormir, mas faça um favor, meu. Falando com ele, tire esse relógio do pulso. Você não tira esse relógio do pulso, porque eu vendo que o câncer já tinha consumido o seu corpo e ele estava extremamente frágil, e ele andava com o relógio no pulso, acordava com o relógio, dormia com o relógio, tomava banho com o relógio. Eu disse: tira o relógio do pulso, descansa em paz. Olha o que ele me disse: eu já não tenho nenhuma expectativa e eu sei que o tempo da minha partida está chegando. Então o que eu faço é ficar olhando para o relógio, sabendo que a qualquer segundo o Senhor irá me buscar. Palavras do meu irmão. Escute, não importa se você come comida orgânica todos os dias, não importa se você faz a compra nos supermercados mais caros, orgânicos que existem, não importa se você come McDonald's todos os dias, Burger King todos os dias, a morte ela é eminente para todos nós. Você vai morrer. Repito, você vai morrer. Deixa eu trazer uma narrativa da vida de todos nós. Primeiro, vai acontecer um dia em tua existência que tudo vai amanhecer normal. O sol é o mesmo, a lua é a mesma, passarinhos cantando, flores encantando os caminhantes, os homens e as mulheres pelas estradas da vida, pessoas saindo para trabalhar, carros subindo e descendo a rua de sua casa, ônibus, aviões, notícias nos jornais. Todavia, com uma diferença: você acabou de morrer e você já não consegue mais ouvir nada daquilo que eu acabei de falar, porque a morte ela é eminente. Alguns beijam a esposa de manhã pela última vez e mal sabem que nunca mais retornarão para casa. Outros compram uma passagem aérea e ele não sabe que aquele avião não vai chegar no destino da qual ele comprou a sua passagem. Outros sofrem ataques fulminantes no coração e caem duro no chão. Para testemunhar e também informar, alguns dias atrás eu pedi oração para uma jovem brasileira de 31 anos na cidade de Boston. Embora a família dela é daqui de Stanford, ela foi atingida com um raio na cidade de Boston, 31 anos de idade. Mas eu quero testemunhar que ela está bem e ela está voltando a falar. Glórias a Deus por isso. Mais recentemente eu lendo uma matéria de uma jovem da Indonésia, uma jovem que por sinal cristã, serve a Deus. Ela veio para a América e empolgada com a América, participando numa conferência de uma igreja. E enquanto ela estava fazendo uma caminhada pelos bairros da América para conhecer a cidade e as casas, de repente, aquele sprinkler de água subiu. Aquilo que água, a grama, você sabe, subiu. Ela se assustou, porque na Indonésia não tem aquilo onde ela residia. Ela se assustou e correu para a rua. Quando ela corre para a rua,
um carro atinge ela e ali ela cai dura no chão, perdeu a sua vida. Por quê? Ninguém sabe a hora da sua partida. A cadeira que você senta todos os dias de manhã, um dia ficará vazia. A xícara que você usa para tomar o seu belo café, também um dia ficará vazia. As suas roupas servirão de doações para os outros, vão ir para os goduís da vida. Ou você doa para a gente, que a gente doa para os brasileiros que acabou de chegar, ou até eu, porque eu já usei várias roupas assim. Os seus hábitos serão esquecidos. A tonalidade da sua voz também será esquecida. Alguns dias atrás, a minha irmã Bianca, que reside no Brasil, me mandou um vídeo do meu irmão. Aí ela disse assim, parece que eu estava até esquecendo a voz do nosso irmão, porque isso é o ciclo da vida. Os seus amigos postarão nas redes sociais, estou em luto, e trocará o perfil do Instagram deles com uma foto de luto, mas ele sentirá uma tristeza, porque ele não quer deixar aquela foto de luto lá e tem medo de ofender a família quando for tirar. É o ciclo da vida. Acontecerá como disse o proverbista Salomão, quando ele diz assim, você não saberá mais de nada acerca do futuro aqui na terra. Essa geração, ela diz mais ou menos assim, e perdoa a minha expressão, mas eu acho uma tolice. Essa geração, ela diz assim, eu quero morrer dormindo, eu quero morrer sem sentir dor alguma, eu quero morrer sem sentir nenhum tipo de pesar, eu quero dormir tranquilo e acordar na eternidade. Os cristãos da Idade Média, eles achavam isso uma loucura e eu tenho que concordar com eles. Por que uma loucura? A morte é muito importante para vir repentinamente desta maneira. Eu não quero morrer assim, seja feita a vontade de Deus, mas eu quero ter momentos de despedida, de preparo. Por quê? Dormir e acordar e não saber onde vai acordar? Cuidado, a morte é muito séria. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, versículo 20, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? É Deus que está dizendo, Deus está olhando para um homem e está dizendo assim, olha, você não passa de um louco, porque esta noite você vai morrer, e a tua alma, para quem ela será? E depois de morrer, vocês já sabem o processo pós-morte do nosso corpo frágil e fraco. Parada de circulação sanguínea. O teu sangue vai parar de circular, coração parar de bater. As bactérias que vivem no seu intestino morto vai começar a tomar conta, vai inchar, vai começar a ficar meio verde, vai começar com um fedor insuportável. O odor passa a atrair moscas e assim inicia-se um estágio que eles chamam de colonização, aonde os insetos viram larvas e vai dominando o teu corpo, vai comendo todo o teu corpo, ou melhor, o nosso corpo passará por esse processo. É como se as larvas estivessem dizendo, Thanksgiving chegou, deixa eu me deliciar desse corpo. Chegou um banquete do Thanksgiving. Embora eu sou magrinho, eles vão, no Thanksgiving vai ser meu fraco. Aí entra o período aonde a sua carne apodrece e fica apenas os ossos. Este é o fim de todo ser humano. E qual é o problema? Nós não queremos pensar na morte. Nós não queremos falar sobre a morte. Nós queremos esconder-se desse assunto. Ninguém quer falar sobre morte. Num assunto, numa mesa, começa um assunto sobre morte, alguém já logo diz, muda de assunto. Vamos falar de alguma coisa mais feliz. Vamos falar de alguma coisa que nos alegra. Mas escute, a morte é, sem sombra de dúvida, uma das coisas mais importantes de sua existência. E a Bíblia, ela fala do começo, no meio e no fim sobre a morte. No começo da Bíblia, Jesus ou Deus, ele fala sobre a morte para o homem Adão. No meio da Bíblia, no livro de Jó, capítulo 7, versículo 6,
Jó está dizendo: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. Acabaram-se e não tenho esperança. Jesus fala sobre a morte. Paulo explica a morte. João, ele vai explicar e trazer a narrativa sobre o fim de todo ser humano. Qual é o problema? Nós não queremos pensar na eternidade. Ou nós queremos muito de outras religiões que existem no universo, como o budismo. O budismo ama ensinar sobre o sofrimento, que o sofrimento é uma mera ilusão da mente. O hinduísmo fala muito sobre karma, aonde você tem que praticar o bem para as coisas boas também acontecerem a você. O Islã tenta pontuar muito sobre o orgulho, aonde se render a Alá é vencer todo o orgulho. Agora Cristo, ele não está tão interessado, ou melhor, ele está sim interessado com a tua vida aqui na terra, mas ele te ama tanto. Eu vou repetir. Jesus, ele te ama tanto que ele fala com veemência sobre a morte. Ele fala com veemência sobre o céu. E ele fala com muita veemência também sobre o inferno. Não se esqueça que você é mortal, você é fraco, você é frágil. Lendo também algum tempo atrás sobre um pastor no Texas por nome de Matthew. Esse pastor assumiu uma igreja de 160 membros. Em poucos meses, ou melhor, em poucos anos, a igreja atingiu um número expressivo de 6.000 membros. Aquele jovem pastor, com a minha idade, 35 anos de idade, ele estava vivendo o auge do seu ministério. As suas palavras era tida como realeza naquela cidade. Um homem de Deus, 6.000 membros na igreja. Aí ele se reúne, a sua família, para celebrar o Thanksgiving. E quando ele vai celebrar o Thanksgiving, ele senta na frente da lareira. Ele cai no chão. Ele vai para o hospital. E chega o médico e diz assim para ele: você tem um tumor na parte de frente do seu cérebro. E nós não sabemos o que fazer com você. Aí chega um outro médico e ele diz assim para aquele pastor: eu também sou cristão, pastor. Não fique preocupado. Olha o que o médico disse: nada mudou para você. Esse problema apenas te avisa que você é mortal. Todos nós somos, mas o homem quer viver como se não fosse. Aí o médico disse assim: o presente de Deus para você, ó pastor, é que você agora tem noção, com claridade, o quão mortal você é. Eu amei essa palavra e eu anotei. Não importa se você está vivendo o auge da sua saúde física, você é mortal. Não importa se você está vivendo o auge da sua maturidade cristã, física, psicológica e emocional, você também é mortal. Leonard Ravenhill, um dos maiores pregadores que já passou por essa terra, é concepção minha. Ele, no seu túmulo, olha o que ele escreveu, eu pedi para o Samuel colocar ali. Ele era um britânico e morreu no Texas. E quando ele morreu, ele pediu para colocar essas palavras no seu túmulo. Aí eu vou traduzir para vocês. Leonard Ravenhill, ele escreveu assim: valeu a pena Cristo morrer pelas coisas que vocês estão vivendo? Eu vou repetir. Valeu a pena Cristo morrer pelas coisas que vocês estão vivendo? Deixa eu tentar te explicar o que ele estava querendo dizer. Cristo morreu na cruz do Calvário para que você viesse ter vida e vida abundante. O objetivo de Cristo não é para você ficar rico na terra, lutar e esquecer a tua família, a tua esposa, os teus filhos. Cristo morreu para você ter vida. Agora a pergunta é: o sacrifício dele faz sentido para você ou não faz sentido para você? Agora escuta, eu olhando isso daqui, eu olhando essa imagem, sabe o que me veio em mente? Capita comigo, não sei se vocês vão entender. Vamos colocar que isso daqui é toda a tua existência. Tudo isso daqui é toda a tua existência. E aqui está cravado o teu nome, Fábio Anselmo.
Nivaldo Pereira de Andrade, Shirley Feliciano de Andrade, Bruno, aqui está o teu nome. E aqui está toda a tua existência. Pastor, qual é o meu percurso na terra em toda essa existência? Aqui está o percurso na terra da tua existência. É muito pequeno comparado com a grandeza da eternidade com Deus. A sua vida é isso daqui: data de começo, nascimento, data de morte, o final na sepultura. Agora a tua alma, ela se encontrará com Deus na eternidade. Mas vamos rápido, é muita coisa. A pergunta do mundo é: se você soubesse que você iria morrer hoje, ou melhor, se você soubesse que você iria morrer daqui uma semana, daqui um mês, o que você faria? Eu já ouvi muito isso. Alguém diz: eu iria pular de paraquedas. Eu iria pular de uma montanha. Outros, mais glutão, eu iria morrer de comer sorvete. Eu iria entupir o meu corpo de chocolate. Eu vou morrer mesmo? Eu vou comer. Aí outro, eu vou conhecer o mundo. Eu quero conhecer as pirâmides do Egito. Eu quero conhecer a muralha da China. Eu quero isso. Posso te falar a verdade? Tudo isso é balela. Pois sabendo que você vai morrer, nada fará mais sentido a você. Você passaria, pensamento meu, teologia minha, menos tempo na internet, menos tempo nas redes sociais. Pouco importaria se Corinthians ganhou, se Cruzeiro ganhou, se Cruzeiro perdeu. Pouco importaria. As fofocas, irmão, é tolice. Para que se preocupar com isso? As intrigas é tolice. Para que se preocupar com isso? O que é que você iria querer fazer? Eu vou dizer eu iria querer olhar para minha filha Rebeca com mais veemência e dizer: Rebeca, eu te amo. Caleb, eu te amo. Nathan, eu te amo. Joyce, eu te amo. Eu iria querer cozinhar com a minha esposa, até lavar a louça que eu odeio, eu iria querer fazer, porque o que faz sentido na vida é Deus, o presente da tua família, o presente do teu filho, o presente da tua esposa. Todas as outras as coisas são tolices, são vãs, são tolas, são bobas. Porque qual é a diferença em saber que eu vou morrer e eu estar habitando no hotel mais rico do mundo, no apartamento mais nobre de Nova York, ou na casa mais pobre de Beautyport? Isso não importa. O que importa é o meu nome escrito no livro da vida e os anjos me buscando. Eu já disse isso há algum tempo atrás e volto a repetir, porque eu amo essa história. Um dos maiores pregadores de todos os tempos, por nome de Charles Haddon Spurgeon, ele estava aparecendo no jornal todos os dias e sendo duramente criticado. E diziam assim de Spurgeon: Spurgeon não passa de um pregador ultrapassado. Ele tem que ser mais moderno em suas colocações e palavras. Por que Spurgeon não prega ciência? Por que ele não prega modernidade? Aí, certo dia, Spurgeon, quando ele foi ministrar, ele subiu no púlpito sem a sua Bíblia. Ele deixou a Bíblia de lado. Aí Spurgeon assume a tribuna e diz assim: amados irmãos em Cristo, ontem à noite nós sepultamos o filho da nossa querida irmã que está aqui. Morreu em um trágico acidente. E como eu venho sendo criticado para pregar ciências e modernidade, eu vou então pregar ciência. Aí num tom irônico ele diz assim: ciência, explica aí para mim o que é que está acontecendo agora com a alma do jovem que morreu ontem. Ciência, diz para mim o que é que vai acontecer na eternidade. Ciência, será que você poderia, ciência, consolar essa mãe que acabou de enterrar o filho? Fala aí para mim, ciência. Aí um tom irônico, ele fica em silêncio. E é um silêncio na igreja, 6.000 pessoas. Um silêncio na igreja. Aí ele diz assim: já que a ciência não pode responder, deixa eu pegar minha Bíblia.
Deixa eu ver o que a Bíblia tem a dizer. Aí ele pega a Bíblia, abre em João, capítulo de número 11, versículo 25, aonde ele diz: disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você não entendeu? A ciência não tem resposta. Os filósofos não têm resposta, as religiões não têm resposta, os ricos não têm resposta, mas essa Bíblia aqui, essa Bíblia aqui, ela tem a resposta exata para a eternidade, e a eternidade me diz que se você nascer de novo na pessoa de Jesus Cristo, você entrará pelos portões celestiais. Vamos rápido para encerrar. Certa vez Billy Graham chega numa cidade do interior e ele diz assim para um jovem: eu estou precisando ir para o correio. Aí quando ele chega no jovem, ele fala assim: preciso ir para o correio. Onde que é o correio? Aí o jovem diz assim: olha, Billy Graham, entra naquela rua ali, à direita, depois à esquerda, o correio vai estar lá na frente. Aí Billy Graham olha para o rapaz e fala assim: jovem, tem um culto hoje à noite no endereço X. Vai para o culto que eu vou te ensinar a ir para o céu. Aí o jovem olha para o Billy Graham e fala assim: tu não sabe nem o endereço do correio e quer ensinar o céu? Assim os homens olham para nós. Mas eu tenho uma palavra para você. Existe um endereço para o céu. Eu vou repetir. Existe um mapa que nos dá o endereço na eternidade com Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Eu vou repetir. Existe um mapa sagrado que dá o endereço da eternidade. Bem rápido, vou ler para vocês. Samuel, se você conseguir ser rápido, me ajuda aí. Eu vou ler o texto de Lucas, no versículo de número 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Escute, diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas. Este ensinava a comer o que caía, ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou um dia em que o mendigo morreu. E os anjos, olha o texto, e os anjos vieram o buscar. Os anjos levaram ele para junto de Abraão. Mas o rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com o mendigo Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E mande que Lázaro molhe a ponta na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto o Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado e você aqui está em sofrimento. Além disso, entre vocês há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado não conseguem. Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda ir Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento que estou. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bem rápido, já começo a encerrar. Esse homem rico, ele teve alguns desejos nas profundezas do inferno. Primeiro, ele viu o céu tarde demais. Nas profundezas do inferno, ele vê o céu, mas ele vê o céu tarde demais. Ele olhou para cima tarde demais.
Para de ficar enrolando com o seu tempo e com a sua vida. Olha para o céu, porque ainda há refúgio e resgate para a tua vida. Outro erro, ele orou tarde demais. Ele quis fazer as suas petições, mas já era tarde demais. Outro ponto, ele pediu misericórdia, mas também tarde demais. Sabe quando é que você vai ter misericórdia? É hoje, é agora, é durante esta vida. Depois não tem mais chance. Outro ponto, ele sentiu sede tarde demais. Sabe quando é que você pode receber a fonte da água da vida? É hoje. Naquele dia, não tem mais fonte de água da vida para você. Outro ponto, ele tornou-se um evangelista também tarde demais. Outro ponto, observe que esse homem estava com seus sentidos ativos e aflorados. Ele teve sede, paladar, ele viu, ele ouviu, ele teve percepção total. O que isso significa? É que você, escuta, a partir do momento em que você nasceu, a partir do dia em que a tua mãe te concebeu, a partir desse dia, acabou para você. Por que acabou? Você nunca mais vai morrer no sentido de nunca mais existir. Você sempre terá uma existência, ou no céu, ou nas profundezas do inferno. Repito, ou no céu, ou nas profundezas do inferno. Um grande pregador americano por nome de Dr. W.E. Sangster, ele disse assim: como irei me sentir no dia do juízo final, passando diante dos meus olhos todas as oportunidades que eu tive e rejeitei? Como é que eu vou me sentir naquele dia? Agora, escuta, o céu é difícil entrar lá. Vou repetir, é difícil entrar no céu. Ontem, brincando aqui com a irmã Cleide, com o Felipe e a Ana, a nossa irmã Cleide perdeu um filho no ventre, 5 meses, né, irmã Cleide? 5 meses. Aí eu brincando com o Felipe brincando comigo aqui depois do culto, eu disse: lá no céu, eu quero conhecer o filho da irmã Cleide. E ele vai fazer um monte de favor para mim. Brincando, tá? Se eu quiser um copo de água, ele vai buscar. Por quê? Ele ganhou o céu fácil demais. Nem viveu. Agora a gente é uma guerra. É uma batalha. É as tentações diárias tentando atingir você. É as tentações diárias tentando atingir a sua alma. É a preguiça tentando atingir você. É a pornografia tentando atingir você. É a ganância tentando atingir você. É os seus sonhos ilusórios tentando atingir você. É a vontade de não ir para a igreja tentando atingir você. É uma guerra todos os dias tentando te pegar, tentando te consumir. Mas eu tenho uma notícia para você nesta noite. Se você está aqui, é sinal que o Espírito Santo de Deus te pegou e te trouxe até aqui. E você não vai perder a guerra. Eu amo Malaquias 4:2, porque Malaquias 4:2 diz assim, que quando chegarmos no céu, seremos como um bezerro saindo do cevadouro. Eu não vou chegar no céu assim. O que eu estou fazendo aqui? Quem que é você? Eu sou Abraão, não conheço. Davi, não conheço. Camila, não conheço. Eu vou chegar no céu, eu não sei você, mas eu vou chegar saltando. Cheguei. Filho da irmã Cleide, para você foi fácil, tá? Mas para mim foi difícil. Para mim foi difícil. Mas eu tenho uma notícia para você. Vai valer a pena. Eu vou repetir. Vai valer a pena. Todo sofrimento não é em vão. Todo choro não é em vão. Toda lágrima não é em vão. Filipenses 3:20, começo a encerrar. Paulo disse assim, mas a nossa cidade está foi pregado ontem, não preciso repetir, donde também esperamos o Salvador, a Jesus Cristo. Você quer conhecer o céu? Chega na tua casa hoje, não esqueça disso, tá? Você que não conhece muito sobre o céu, leia João 14, eu só vou ler 3 versículos para você. Olha o que Jesus disse no capítulo mais lindo do céu.
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Credes nele, credes também em mim. Na casa de meu pai, ó o que ele diz, há muitas moradas. Se não, para aí, olha, na casa de meu pai há muitas. Se, olha aqui, se não fosse assim, eu vos teria dito. Pausa aí. Se no céu não tivesse um lugar para você, eu iria dizer: tira o cavalo da chuva. Não tem nada para você no céu. O céu é eu, meu pai, Serafim, Querubim, Miguel andando para lá e para cá, Gabriel e não sei mais quem. Para você não tem nada. Mas eu te digo, vou preparar-vos um lugar. Versículo de número 3. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus tem um desejo, e o desejo de Jesus é que você vá habitar na eternidade com Ele. Jesus está te esperando, Ele quer morar com você lá. A mesma palavra que diz aquele que crê será salvo é a mesma que diz aquele que não crê será condenado. Vou repetir. A mesma palavra que diz aquele que crê será salvo é a mesma que diz aquele que não crê será condenado. Se existe uma palavra de esperança para o justo, existe também uma palavra de condenação para os ímpios. Se existe um lugar de eternidade, de paz, de gozo para o justo, existe também um lugar para os ímpios. Escute, durante a sua vida existem dois caminhos. Na sua morte não existe dois caminhos. Vou repetir. Durante a sua vida existem dois caminhos. Na sua morte não existe dois caminhos. Na hora da sua morte há um caminho apenas: céu ou céu. Para o justo, céu ou céu. Eu não vou morrer depois de escolher direita ou esquerda. Não. Agora, para o ímpio, também só tem um caminho. E é escorregadio. As mandíbulas do inferno estão, esperando. Mas o céu também está me esperando. Eu preguei aqui quarta-feira, e depois o pastor Nivaldo cochichou algo no meu ouvido. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo homem morreu, não Jesus Cristo Deus. Porque o ladrão na cruz ele disse: lembra-te de mim. Aí Jesus responde: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porque Deus não morre. Posso parafrasear para você entender? Deixa eu colocar algo aqui para você entender. Jesus morre, o corpo humano fica na cruz, mas ele, Deus, vamos comigo lá, vamos junto. Aí eu imagino aquele ladrão entrando com Jesus no céu naquele dia, porque Deus não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sei se foi assim, mas lá no céu eu imagino os anjos em alinhamento, dizendo: olha, levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque vai entrar o Rei da Glória. Alguém se atreve a perguntar: mas quem é este Rei da Glória? Aí o coral responde: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E o ladrão indo atrás dele. Mas eu vou falar para o ladrão lá também. Para você foi fácil. Eu encerro agora. Eu vou dizer muitos nomes errados agora, mas me permita. Quando você tiver chance, vai no Google, digite assim: como os famosos filósofos morreram. Eu olhei a tela do computador, eu não acreditava no que eu estava vendo.
Eu filmei a tela do computador com o meu telefone, mandei para minha irmã, mandei para o Felipe, mandei para algumas pessoas. Eu disse, olha isso daqui. Filósofo X, suicídio, 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 louco, louco. Eu falei, meu Deus, tudo louco. Tudo tentaram desvendar a vida e terminaram louco. Eu não preciso desvendar a vida, porque Ele já desvendou para mim. Olha o que famosos disseram antes da morte. Cesare Borgia, um estadista, ele disse assim: tomei providência para tudo no decorrer da minha vida, somente não para a morte. E agora tenho que morrer completamente despreparado. Carlos V, ele disse assim: estou perdido, reconheço claramente, estou perdido. Hobbes, um famoso filósofo inglês, ele diz assim: estou diante de um terrível salto nas trevas. Thomas K., o antigo presidente da Câmara da Alta Inglesa, ele disse assim: até este momento pensei que não havia nem Deus nem inferno, agora eu sei e sinto que ambos existem, e eu estou entregue à destruição pelo juízo do Todo-Poderoso. Nietzsche, um alemão ateu, ele disse assim: se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável dos homens. Lenin morreu em confusão mental, ao ponto que ele pedia perdão para as cadeiras e as mesas do lugar que ele estava. Perdoa o meu pecado, de tão louco que ele ficou. Voltaire, como eu já disse muito aqui recentemente o nome dele, famoso zombador, teve um fim terrível. Sua enfermeira disse assim: por todo o dinheiro da Europa, eu não quero mais ver um incrédulo morrer. Durante toda a noite ele gritou: perdão, perdão, perdão. Winston Churchill, que alguns dias atrás eu elogiei muito ele aqui, primeiro-ministro britânico, ele disse: conquistei muito, mas como eu fui tolo, estou despreparado para morrer. Jacoda, chefe da polícia russa, ele disse: deve haver sim um Deus, e Ele está me castigando por todos os meus pecados. César Augusto, representei bem o meu papel, bem, me aplaudam, porque a comédia acabou, estou morrendo. Agora, sabe o que os justos disseram na hora da morte? Billy Bray: o que? Eu temer a morte? Eu? Perdido? Glórias a Deus. Top Lady: a doença não é aflição, nem o sofrimento maldição, nem a morte dissolução. O céu está claro, não há nuvens. Vem, Senhor Jesus, vem depressa. David Brainerd, que nasceu aqui na cidade de Rendon, a 30 minutos daqui, um grande missionário, ele disse assim: meu desejo é servir a Deus e ser completamente devotado à sua glória. O guardião está comigo. Por que a carruagem custa tanto a chegar? Porque eu já estou pronto para ir para o céu. Martinho Lutero, ele disse: estou partindo e em breve vou render o meu espírito ao Pai. Mas eu já digo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque tu me remiste, tu és Deus de verdade. Whitfield, ele disse: Senhor, estou exausto em teu trabalho, mas não do teu trabalho. Se ainda não completei o meu curso, deixa-me ir e falar por ti mais uma vez, porque eu estou pronto para morrer pelo teu evangelho. John Wesley, ele disse: o melhor de tudo é Deus estar conosco. O melhor de tudo é Deus estar conosco. Billy Graham, ele disse: quando você ouvir falar Billy Graham morreu, não acredite. Eu apenas entrei pela porta e passei para outra vida, e estou mais vivo do que nunca. Paulo disse: eu já estou sendo
oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O meu irmão de 21 anos de idade, ele disse para mim: não fique triste por mim que estou partindo, fique triste por você que está ficando. Eu já venci a minha guerra, vai vencer a sua. Eu tenho uma notícia para você: a morte, ela é eminente, e as coisas tolas que você se preocupa tanto hoje não farão mais sentido. Que tal vivermos com um pé na eternidade? E agora eu encerro. Que tal colocarmos já um pé na eternidade? Se você colocar hoje um pé na eternidade, as coisas tolas da vida não vão mais te afligir, mas as coisas excelentes da vida serão, prazerosas para você. Ei, coloca um pé hoje na eternidade. Se você colocar um pé hoje na eternidade, ei, até a tua conta de amanhã, você não vai preocupar dela hoje, porque basta cada dia o seu mal, e Deus te ajudará amanhã. Coloca um pé na eternidade, porque um pé na eternidade é você descansando em Deus em todo o tempo. Para encerrar, imagine Jesus. Você imagina Jesus fadigado, cansado, atribulado? Você consegue imaginar Jesus assim? Não, porque ele já estava com um pé na eternidade. Coloca um pé na eternidade hoje, porque a vida ela é muito séria. Não tem idade, não tem saúde que resista. Só para colocar a colocação dessa menina que foi atingida por um raio. Essa menina atingida por um raio na cidade de Boston. Você será atingido por um raio, é 1 em 1 milhão. Você será atingido por um raio em Boston, é 1 em 10 milhões. Porque lá não é um lugar apropriado para isso. Aí o raio vem, pá! Meu coração está bom? Tua saúde está boa? Isso você não sabe. Mas o que você tem como saber é: eu estou bem com Jesus. Eu estou bem com Jesus. Para encerrar, se você morrer hoje, você tem que pedir perdão para alguém? E se você morrer de madrugada, como ficará a sua conta? Porque tem gente na hora que vai morrer, ele faz uma lista de transmissão de WhatsApp. Perdoa e começa a dizer todos os seus pecados. Durma em paz. Coloca o pé na eternidade. Descansa em Deus. Porque Deus, Ele está aqui para fornecer a você misericórdia e uma fonte de água com abundância para a tua vida, para a tua existência.